Oi, turma! Pastora Roni aqui, professora Roni. Quem não me conhece, eu creio que a maioria já conhece. Nós estamos estudando juntos a disciplina chamada Eclesiologia, certo? E nós já tivemos a primeira aulinha gravada. Eu mostrei esse guia de estudo aqui, que eu sempre preparo, sabe? Então, toda a semana eu estou colocando ele, mas com acréscimos de outras coisas, tá bom? Nossa disciplina é a doutrina da igreja, certo? E aí, nós temos aqui as atividades que eu passei semana passada, inclusive esse guia de estudo que eu vou colocar esta semana, nessa segunda aula, que é hoje, né? Até sexta-feira, amanhã, nós estaremos com esse. Vai estar com esse guia de estudo, vai estar com o estudo dirigido, quem quiser ir adiantando, tá bom? Então, eu programei mais ou menos assim: a primeira aula, estudo histórico e comparativo, que nós já fizemos, certo? Nós temos a segunda aula, que vai ser hoje, as formas de governo, todas baseadas naquele livro de teologia sistemática de Franklin Ferreira. Terceira aula, vamos falar um pouco sobre estudo bíblico, né? E a quarta aula, a disciplina serviços cristãos, também todos baseados nele, né? Então, eu peço para vocês fazerem uma resenha, né? Aqui na atividade, uma resenha da Igreja e o Estado, que eu acho muito interessante ele colocar isso. E aí eu botei aqui também na primeira aula a diferença entre resumo, resenha, né? Vocês podem ver no texto que vocês estão no celular ou no computador, tá bom? Resenha seria um resumo crítico, um texto crítico, que você põe a sua fala, ao que você acha, tá bom, queridos? E aí o fichamento já é uma catalogação de dados, né? Algo mais estruturado, sem a sua crítica. Então, nós entramos, o que seria a eclésia, né, que é tirado para fora, a Assembleia Pública dos Cidadãos. Nós falamos, na aula passada, a diferença da visão de Martim Lutero, né, a igreja é a comunidade dos crentes reunida pela pregação pura da palavra de Deus, e João Calvino, John Wesley, né, nós falamos um pouco sobre as principais religiões do mundo, né? Comparamos essas religiões, tem tudo no material de vocês podem ver direitinho, tá certo? Eu sempre coloco, gente, material extra, porque eu acho que o teólogo, que vocês estão em formação, ele precisa ler, certo? Precisa ler, anotar. Quando eu fiz teologia, a gente não tinha essa biblioteca digital. Então, era um sonho comprar um livro, comprar um comentário bíblico, né? Mas eu tenho uma biblioteca boa. Já perdi muitos livros também por mofo, por traça, lamentavelmente, mas eu tenho uma boa biblioteca. Mas agora não se compara a uma biblioteca que vocês têm, a biblioteca digital, né? Mas é muito importante esse valorizar a leitura, certo? Quando eu falo isso, é porque eu boto muitos materiais no grupo. Não é que vocês vão ler tudo, não. Mas é interessante que vocês possam ter esse material para consulta, né? O livro, nosso livro-texto dessa disciplina, eu já botei umas 3 vezes no grupo, vou botar novamente. É o livro de Teologia Sistemática de Franco Ferreira. Teologia sistemática é aquele estudo que a gente estuda eclesiologia, soteriologia, pneumatologia, em bloco, de estuda em temas. Quando falamos em teologia bíblica, aí a gente quer falar no estudo da palavra, de cada livro, quem escreveu, como escreveu, o contexto, certo? Então, nós não dividimos por tema. Isso é a principal, basicamente, a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática, certo? Né? Aí nós falamos um pouquinho da história, e aí eu apresento um autor que eu gosto muito, que é Timothy Keller, né? Faleceu, acho que em 2024, e ele escreveu um livro, A Igreja Centrada. Existem autores que estão no meu coração, como John Stott, Russell Shedd, Tim Keller, Jonathan Edwards, né? São os autores que eu mais li.
E esse Tim Keller, essa Igreja Centrada, eu coloquei também para vocês, leiam esse livro. Né? E ele fala a igreja em três aspectos, como aquela que proclama o evangelho, né? Aquela que tem movimento, que é a multiplicação daqueles que aceitaram o evangelho, e o engajamento cultural e social. Ele é o que nós chamamos de teólogo missional. Depois vocês dão uma lida, o que é teologia missional, não é heresia, não. A maioria hoje dos nossos seminários, eles têm essa disciplina missional. E Tim Keller, ele apresenta muito. Não que vai desprezar os missionários, mas ele fala que a igreja do Senhor, cada um tem o dever de estar na missão, de proclamar o evangelho com sua vida, com sua profissão, no seu dia a dia, certo? E aí eu apresento a diferença, a gente fala muito do evangelho, como é que o evangelho chega nas culturas, e esse modelo aí que ela apresenta, que você não pode deixar de ter contato com esse modelo, que é de Richard Newman, né? Em sua obra Cristo e Cultura, todo mundo que escreve sobre missões e cultura vai citar esses modelos. E eu vou passar rapidamente porque a gente viu na aula passada e você deu uma leitura que vale a pena. Cristo, o que é Cristo contra a cultura, o que é Cristo da cultura, o que é Cristo acima da cultura, o que é Cristo e a cultura em paradoxo, né? E o Cristo transformador da cultura. É esse último modelo aqui que Agostinho falava muito. Né? Ele não rejeita a cultura, apenas aceita a cultura, mas redime aquilo que precisa ser redimido. Redime e transforma. É transformacional, é que vai transformar a cultura. Tem coisas da cultura que você aceita, tem coisas da cultura que você tem que ser transformado, né? Cultura é tudo que o homem faz. Por exemplo, o Rio Francisco é a criação de Deus. Quando nós canalizamos esse rio, se torna cultura, tá certo? E nem tudo de cultural tem princípios divinos, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Eu coloquei alguns vídeos, eu acho que alguém já assistiu, Luiz Saião falando que é a igreja, né? Parece que aí é o Augusto Nicodemos. E, assim, vale a pena assistir esses vídeos. Vocês estão com bom material nessa aula número 1, tá certo? E agora nós vamos para a nossa aula de hoje, propriamente dita, que é a aula 02. O tema dessa aula é os sistemas de governo. E eu gostaria de começar essa aula com essa afirmação aqui. O Evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. Então, o elemento principal da igreja, ou seja, para que a igreja existe? Para que o evangelho seja anunciado. O evangelho é uma notícia, certo? A igreja é uma comunidade de santos que anunciam a boa notícia do evangelho. O reino de Deus ele é mais amplo, a igreja está inclusa no reino de Deus. Não sei se eu vou lembrar, mas eu gostaria muito também que vocês assistissem uma aula de Hernandes de Erlop falando sobre a igreja triunfante e a igreja militante. Igreja militante é aquela que está aqui na luta do dia a dia. A igreja triunfante é da glória. Mas, professora, temos duas igrejas? Não, só temos uma. Lembrando que o tempo nosso, Cronos, é tripartite, ou seja, é passado, presente e futuro. É o tempo de 24 horas, o tempo de 4 semanas, de um mês, de 12 meses, um ano, entendeu? Mas Deus, ele não conhece esse tempo. O tempo do Senhor é Cronos, é plano. Não tem passado, presente e futuro. Então você já está na glória com o Senhor. Deus já vislumbra isso. Todas as coisas são patentes aos seus olhos. Ele não pode falar que o século 2000, o século passado, foi o século passado, porque ele está vendo agora, ele está vendo o século 24, 25, entendeu?
Então, por isso que Hernando Dias Lopes ele faz menção dessa igreja que é triunfante, né? E aí, gente, eu vou ter aqui uma figurinha muito interessante, o Evangelho segundo Tim Keller, né? A mensagem central é cristocêntrica, a mensagem da igreja é cristocêntrica, nunca a salvação pelas obras, mas sim pela graça, certo? Transforma tudo, desde o coração até a cultura, certo? O equilíbrio bíblico entre a verdade e amor, aquela história de a gente falar que vai para o inferno se não aceitar Jesus. Não estou falando que você vai deixar de pregar o inferno, mas você tem uma linguagem de amor como Jesus tinha. O nosso maior exemplo é Jesus, certo? É o evangelho da justiça e da misericórdia. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Quando o homem e a mulher, eles pecaram, nós tivemos um problema de rompimento com Deus. Então, o maior problema nosso foi a ira do Senhor, que ela é desestruturante. Mas na hora que ele é justiça, ele também é amor. E como é que ele podia resolver isso? Dando o seu filho, se dando em maldição por nós. Então, ele pagou. Por isso que no Novo Testamento fala que as cédulas que eram contra nós, aquelas escrituras contra nós foram rasgadas na cruz, porque eu não devo mais nada a Deus, porque Ele pagou por mim. Pastora, a Deus sim, porque nós nunca devemos nada a Satanás, nem Deus deve a Satanás. Eu já ouvi a heresia que Jesus morreu na cruz para pagar Satanás. Não, Jesus morreu na cruz para aplacar a ira do próprio Deus, certo? Então, por isso que Tim Keller ele fala muito. Ele tem um livro, Tim Keller, maravilhoso. Tem dois. Sobre a justiça generosa, que a justiça de Deus sempre é retributiva, sempre é generosa. E também ele tem sobre a misericórdia, sobre a parábola do samaritano. Maravilhoso esse livro, eu tenho, né? A missão na cidade da igreja é alcançar os perdidos e também servir a cidade. Jeremias 29, Jeremias, quando estava em Jerusalém, o povo foi levado para a Babilônia, Jeremias falou, cuidem da cidade, né? Vivam a cidade, sejam felizes na cidade. Então, a gente não pode viver uma igreja como se nós estivéssemos não participando daquela cidade. Por isso que esse é o posicionamento político da igreja, é de participação, cobrar quando tem que ser cobrado. E não assumir partido ou candidato, porque o evangelho não é de partido nem é de candidato, certo? Mas servir essa comunidade e cobrar os políticos sempre quando a igreja sente que o poder público está deficitário. Qual a identidade dessa igreja? Reconhecer que todos nós somos pecadores e somos carentes da glória de Deus, e reconhecer que também todos nós somos amados por Deus, né? Então, essa figurinha aqui eu achei muito boa, vocês quiserem usar nas suas aulas, é muito legal, eu gosto, né? E falando um pouco das principais formas de governo, o que nós chamamos de anarquia? Anarquia, alguns se dizem anarquista, é aquele que não tem nenhuma liderança. A igreja em Natal, a igreja em Recife, existe uma linha de uma igreja que ela não tem pastores. Poderia chamar de uma igreja anarquista, né? Um governo que nós chamamos de autocrata é que tem um ditador, uma pessoa que dita, aquela que sabe a verdade, e os outros obedecem. Eu conversando com o pastor uma vez, e o pastor estava falando assim, eu sou a favor da ditadura,
tem que ditar mesmo. Aí eu falei assim, eu também sou. Quando eu for a ditadora, entendeu? Então, nós somos a favor de ditadura quando nós ditamos as regras. Quando o outro dita, já fica complicado. Ou seja, eu não sou a favor da ditadura. A oligarquia, que são linhas sucessórias de família, né? Então, a gente pode perceber aí, queridos, que é comum a gente encontrar igrejas hoje que o pai era pastor, agora é o filho, é o sobrinho, né? Pode ser uma oligarquia. Democracia é quando tudo é decidido por votação, por plenária, né? E teocracia é quando não há líder, apenas Deus está na liderança, né? É o reino de Deus. O reino de Deus, ele é teocrata. A igreja do Senhor, que a gente já fez a distinção entre a igreja institucional e a igreja universal, a igreja que ela é espiritual. Então, nós fizemos essa diferença, e a igreja espiritual universal, católica, que não é a romana, e nem é quando eu falo universal, é porque católica quer dizer universal, essa igreja mística que está distribuída em todos os lugares, certo? E essa igreja mística, o reino de Deus, é de teocrata. Mas, pastora, você pode entender que a missão é teocrata? Não, porque a missão tem homens e mulheres dirigindo. E onde tem homens e mulheres colocando a sua vontade, não é uma teocracia, sim? Por isso que é importante a gente puxar um pouco para a democracia, e nós temos líderes. Então, gente, as principais formas de governos é a episcopal, presbiteral e congregacional. São as três primeiras que surgiram, né? Os princípios fundamentais da igreja e o seu governo. Quem é o cabeça da igreja não é pastor, é Cristo. Ele é fonte de toda a sua autoridade. Cristo exerce a sua autoridade por intermédio de sua palavra real, a importância da palavra de Deus. Como rei, Cristo revestiu a igreja de poder. Né? A igreja tem poder porque ela tem como cabeça Cristo. Cristo providenciou órgãos representativos para exercício específico deste poder. O poder da igreja reside primariamente no corpo governante local. Então, como Cristo é o cabeça, o corpo que governa juntamente com o pastor, com o líder, né? Mas é muito importante entender que a igreja ela tem que ser cristocêntrica, certo? O que é uma estrutura episcopal? Ela surgiu quando as igrejas foram se formando, cada igreja começou a ser chamada, cada um tinha um papa, e aí começou a supremacia da igreja de Roma, do papa de Roma, né? E ali ficou só o papa. Então, essa igreja formada por uma pessoa, uma hierarquia muito pesada, né? Nós temos a igreja anglicana, a ortodoxa, a própria igreja católica, né? Ela tem uma clareza dessa bispa, arcebispo, bem, né? Bem forte, e é de uma continuidade histórica da Igreja Católica, né? O risco dessa igreja, como a gente já sofreu na pele na Idade Média, foi a questão da centralização excessiva e distanciamento da comunidade local. Quando Deus instituiu Israel e foi formando a sociedade de Israel, né? E aí nós tínhamos sumo sacerdote, né? Só quem poderia entrar no átrio dos átrios era o sumo sacerdote, só quem poderia entrar no santo era o sacerdote. E quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. E aí, em Pedro, na Epístola de Pedro, fala que todos nós agora somos nação santa, sacerdócio real. Então, essa hierarquia foi quebrada. Há líderes na igreja, há pastores constituídos para conduzir com humildade, com amor, o rebanho. Mas essa hierarquia
de sacerdócio foi quebrada, o que não aconteceu na igreja de regime episcopal. Outro regime também antigo foi o presbiteriano, que até hoje é formado por uma liderança colegiada, certo? Presbíteros governam em concílio, sessão, ou seja, os presbíteros constituídos da igreja que vão administrar a igreja. O pastor, ele é um pastor espiritual, de aconselhamento, também de entrar nessas discussões na Assembleia Geral, mas ele não tem a palavra final. No caso da missão, por exemplo, a tesouraria, estatutariamente, quem administra é o pastor, certo? O presbiterianismo, não. É parecido um pouco com o batista, mas o batista já é mais congregacional, cada igreja é independente, certo? Se a igreja batista, a primeira igreja do Alecrim, se reunir e falar, não, nós vamos agora consagrar pastoras, e todos concordarem, a maioria, aquela igreja batista ela vai trabalhar com pastor, embora a convenção não trabalhe. Outro sistema de administração eclesiástica é a congregacional, né? Aí é uma autonomia, as decisões são tomadas pela Assembleia dos membros. Por exemplo, se todos de uma Assembleia decidir que vai vender aquela igreja, o prédio local, aí nossa igreja do Alecrim, a missão, se a gente se reunisse, nosso sistema fosse puramente congregacional, e se nós decidíssemos vender, venderíamos, certo? Mas nós somos misturados, é um misto, porque o patrimônio da missão é da diretoria nacional, então só vende com a liberação da diretoria nacional, certo? Esse sistema congregacional, ele tem um risco, um ponto forte é que a participação ativa dos fiéis e flexibilidade. O risco é fragmentação e vulnerabilidade a lideranças carismáticas sem controle. A missão tem um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. Eu já trabalhei muito nos estatutos. Nós temos um CNPJ só da diretoria nacional. A igreja que tem CNPJ, ela tem CNPJ filial a gente, a diretoria nacional. Então, por exemplo, se uma igreja lá no interior do Maranhão que tem CNPJ filial, deixar de pagar uma luz, 3 meses, todas as contas da missão no Brasil, elas são bloqueadas. E aí, nós já teve estudos com advogados, com contadores, vamos fazer CNPJs. Nós temos 9 campos instituídos no Brasil, então nós teremos 9 CNPJs independentes, né? Ou então das igrejas. E aí ainda está nessa discussão, porque o medo da fragmentação, da divisão, o risco é maior. Eu trouxe aqui para a gente ver o que é um governo de uma igreja, né? Frank Ferreira, ele diz, o autor ressalta que nenhum modelo é perfeito, mas todos buscam refletir princípios bíblicos de ordem e cuidado pastoral. Ele enfatiza que a escolha do governo deve considerar fidelidade às escrituras, contextos históricos e necessidades da comunidade local. Eu até pedi para vocês pesquisem um pouco sobre esses outros governos das igrejas e coloquem o que você acha mais interessante e escrevam para mim, para a gente abrir uma discussão na próxima aula, certo? Aqui está uma comparação, né? Igreja episcopal, presbiteriana e congregacional, né? A autonomia da congregação, a congregacional, a presbiteriana governada pelos presbíteros e a episcopal é uma hierarquia forte, né?
Exemplo de igrejas com regime episcopal, igreja anglicana, católica, presbiteriana, igreja presbiteriana, e congregacional, igrejas batistas e congregacionais. Nós conseguimos misturar esses três sistemas, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, né? Aqui é outra figura para vocês, né, lembrarem um pouco: a episcopal, autoridade dos bispos, hierarquia, sucessão apostólica, igreja anglicana, católica, ortodoxa, né? Congregacional, autonomia local, presbiteriano, governado pelos presbíteros, concílio, sínodo, igualdade de pastores, igrejas reformadas, né? Aí eu coloco no material um pouco sobre leis, um pouco sobre a história, como é que surgiram, isso, né? Essa figura a gente já viu, né? Só uma repetição do que é uma igreja, é um governo congregacional, um governo, se vocês quiserem imprimir, tem muitos conteúdos aqui interessantes, né? E coloco também 2 vídeos aí para vocês escutarem, né, sobre governos de igreja. Se eu não me engano, esse primeiro aí é o próprio Frank Ferreira explicando o que ele escreveu no livro. Tá bom, queridos? Essa é a nossa segunda aula. Leiam, e eu estou aqui à disposição para tirar dúvida. Que Deus abençoe cada um de nós.